Amém, meus irmãos. Graça e paz de Jesus a todos. Amém. É um prazer enorme estar mais uma vez com vocês, para nós repartirmos da palavra de Deus. E eu quero dizer para vocês que eu estou feliz hoje. Amém, irmãos? Mais do que nos outros dias. Não sei porquê, mas eu estou feliz. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, não é verdade? Então eu estou feliz porque eu estou vivendo dias na presença de Deus que eu achei que eu nunca viveria. E alguns dizem que esse negócio do primeiro amor, que o primeiro amor esfria. Para mim não valeu essa regra não, irmãos. Eu estou muito melhor hoje do que há 17 anos quando eu aceitei a fé. Então eu estou muito feliz. Abra sua Bíblia comigo, meus irmãos. Na carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Para uma reflexão que não será longa. Vocês devem estar falando, né? Conta do papagaio agora. Eu trazer uma reflexão aqui para vocês que não seja longa, vocês devem estar achando, devem estar brincando com a gente. Mas é sério. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Todos acharam? Tem gente que disse amém, mas não achou. Está virando as páginas que eu estou vendo daqui. E meus olhos não deixam mentir. Que vocês não acharam ainda. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele, ou seja, no evangelho de Jesus Cristo, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém, meus irmãos? Então essa é a nossa máxima de hoje. É sobre esse fundamento que eu quero falar com vocês um pouquinho sobre fé. Nós vemos nas Escrituras, irmãos, mais de 500 referências sobre essa palavrinha, fé. 300 e um pouquinho no Antigo Testamento e 200 e um pouquinho, não, ao contrário, 200 e um pouquinho no Antigo e 300 e um pouquinho no Novo, sobre fé. Então a Bíblia fala muito sobre fé. E eu acredito que não exista no nosso vocabulário uma palavra tão pequenininha, é monossilábica, mas com tanto significado. Tanto é que sem a fé, Hebreus 11:6 diz que nós nem conseguimos agradar a Deus. Não é verdade? Então antes de eu começar a pregar, irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre algo que eu vivi ontem e que talvez seja um dos motivos da minha felicidade. Eu estive ontem visitando uma pessoa no hospital da Beneficência Portuguesa, lá em São Paulo, visitando o primo de uma pessoa da nossa igreja, de uma irmã da nossa igreja. E essa pessoa, irmãos, recebeu as nossas orações nos últimos 2 meses. Trata-se de um homem chamado Antônio, 53 anos de idade, saudável, que foi visitar familiares no interior e no meio da viagem começou a sentir algumas dores na virilha e passeando lá as dores aumentaram. Dali a pouco ele notou um carocinho e em 3 dias aquele carocinho pequenino que parecia um grão de arroz ficou do tamanho de uma laranja, tamanho de uma mão fechada assim. E os médicos da cidade não tinham ferramenta, nem conhecimento daquilo, mandaram ele vir para São Paulo, porque as dores já ficaram quase que insuportáveis. Ele veio para São Paulo, quando chegou aqui no Hospital da Beneficência Portuguesa, ele já foi direto para a mesa de cirurgia. E quando o médico foi operá-lo, percebeu que tratava-se de uma bactéria que estava causando uma infecção gravíssima nele. E tentou a todo custo limpar
tudo aquilo, porque era uma bactéria rara, que depois foi saber, né? Que de cada 4 pessoas, uma só sobrevive. Uma bactéria endemoniada mesmo, sabe? Legião de demônio numa bactéria. E esse homem, no meio da cirurgia, quando ele estava limpando toda aquela parte, arrancando, porque é uma bactéria que faz necrosar a carne, e depois ela come a carne necrosada, a bactéria. Então, os médicos limpando tudo aquilo, e no meio da cirurgia, a infecção se alastrou para uma infecção generalizada. Aí paralisou o rim e outros órgãos do corpo, ele entrou em coma profundo. Foram 22 dias em coma. E esse homem vem recebendo nossas orações desde a viagem de Votuporanga para São Paulo para ser medicado. Essa irmã já veio pedir oração para nós. E nós orando na igreja. Bom, foram 22 dias em coma profundo. Ontem eu fui vê-lo. Ele já está no quarto. E quando ele começou a contar os fatos que aconteceram, irmãos, eu fiquei por quase 1 hora ali. E eu fiquei assim embasbacado com tudo aquilo. Não dá para eu contar tudo, porque senão eu não consigo pregar a palavra. Mas ele estava em coma, e é a primeira vez que eu consigo ouvir assim de alguém que esteve tanto tempo em coma, um depoimento do que acontece com alguém que está em coma. Então ele falou de algumas alucinações que pareciam pesadelos. Ele disse que ele contou meio rindo, mas até chorou, né? Que ele sonhava com um casal de japoneses amarrando os braços dele do pescoço, torturando ele, ele tentando falar com o filho que ele via de longe, e o filho não conseguia ouvir. Ele conta que ele escutava sons da televisão, lá na UTI tinha televisão. Ele falou: pastor, eu não quero nem ouvir falar de Faustão, porque eu lembro da voz dele falando: oh meu, não sei o quê, não sei o quê. E ele lembra daquilo. Ele lembra das enfermeiras trocando de turno e dizendo assim: eu acho que o seu Antônio vai hoje. E ia embora. E no dia seguinte, quando voltava para trabalhar, ele ouvia de novo. E aí, ele não foi embora ainda? Aí o outro enfermeiro ia embora e falava: ainda não foi, mas eu também acho que ele vai hoje. E ele em coma ouvindo aquelas coisas todas. Quando ele voltou do coma, o médico, ele ficou 3 dias, irmãos, depois já de voltar do coma, sem ter consciência do que estava acontecendo. 3 dias. Mexendo nos tubos, e tiveram que amarrar a mão dele, e ele já tinha voltado do coma, mas ele não tinha processado ainda as ideias de onde ele estava, o que estava acontecendo. 3 dias depois ele começou a entender todo o processo do que ele estava fazendo ali naquele hospital e tudo mais. Consciência voltou. E o médico dele disse assim: seu Antônio, o senhor é um cara de sorte, hein? O senhor é um homem de sorte. Ele: mas por que, doutor? Como assim um homem de sorte? O estado em coma que você entrou, a gente achou que tinha perdido já. A pessoa, quando entra num estado em que você entrou, não volta mais. Então eu acho que o cara lá de cima não deixou você ir, hein? E ele é evangélico, ele disse: eu sei, doutor, se eu não fui é porque ele realmente me segurou. Aí o doutor disse algo para ele: só que além do cara lá de cima, você tem que agradecer uma anestesista. Ele: como assim? É uma anestesista. Eu nunca vi ela aqui nesse hospital. Nunca tinha visto. E ela chegou a ficar aqui quase 8 horas ao lado da sua cama, trabalhando e tentando os recursos, e chorando copiosamente ao lado da sua cama, até você voltar. Aí ele disse: mas doutor, eu quero saber quem é, me mostra quem é. Não pegou o nome dela, não tem nos prontuários? Olha, eu nunca a tinha visto, depois daquele dia também nunca mais vi. E eu não sei quem é. E ele pediu ao médico para ver nos prontuários, nos dias que ele teve lá, para ver se achava o nome da mulher. E não acharam o nome da anestesista. E ele está se recuperando bem. E eu comecei a entender que a fé no nome de Jesus tem muito poder. Amém, meus irmãos? Bom, o apóstolo Paulo diz que não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque no Evangelho se descobre
a justiça de Deus, de fé em fé, mas o justo viverá pela fé. Nós vemos essa expressão de que o justo viverá pela fé 4 vezes nas Escrituras. Romanos 1,17, Gálatas 3,11, Hebreus 10,38 e Abacuque 2, versículo 4. 4 vezes nós vemos essa expressão. Então os autores do Novo Testamento, o apóstolo Paulo em Romanos e Gálatas, e o autor aos Hebreus, que é desconhecido, eles importaram essa expressão lá do Antigo Testamento do profeta Abacuque, dizendo que o justo viverá da fé. Então, irmãos, eu quero discorrer um pouquinho a respeito de fé com vocês. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 12, no versículo 3, e ele diz o seguinte: eu digo algo a vocês, irmãos, que ninguém pense de si mesmo além do que convém, mas que cada um pense de si mesmo segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então Deus repartiu uma medida de fé para cada um de nós. Ninguém aqui pode dizer eu não tenho fé. Não, Deus já repartiu. E nós temos fé. Aliás, o ser humano, em termos gerais, ele tem fé. Porque todo mundo acredita em alguma coisa, não é? Até o ateu que diz que não acredita em nada, se você estiver num avião que vai cair sentado do lado de um ateu, e a notícia vier que o avião vai cair, a primeira frase que ele vai dizer é: ai meu Deus, sendo ateu. Então todo mundo acredita em alguma coisa, e isso é algo que Deus pôs no ser humano. Então fé, em termos gerais, é a capacidade de acreditar numa divindade, de acreditar no futuro, de acreditar nas pessoas. A fé é a capacidade de acreditar. Biblicamente falando, nós vemos a definição em Hebreus 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Amém, meus irmãos? Bom, eu quero falar com vocês sobre fé em 2 aspectos. Gálatas capítulo 5, versículo de número 22, está ali o fruto do Espírito. E dentro do fruto do Espírito, que ele é repartido em 9 elementos ali, um deles é a fé. Amém? Que se nós abrirmos a Bíblia, é bem possível que na Bíblia de alguns esteja fé e na Bíblia de outros esteja fidelidade. No mesmo texto, fé e fidelidade. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, nós vemos lá na relação dos 9 dons do Espírito, também a fé. Então eu quero trabalhar com vocês para nós entendermos um pouquinho a respeito da fé, nessas 2 questões. A fé como um dom e a fé como um fruto. Amém, irmãos? Então quando nós olhamos, por exemplo, para a fé como um fruto, trata-se ali da fé que está relacionada à nossa vida cristã e à nossa salvação. Por isso que em algumas traduções está fidelidade. Quando a gente fala de fé como um fruto, Gálatas capítulo 5, versículo 22, o apóstolo Paulo está nos ensinando que esta fé é aquela que nos mantém de pé, seja qual for o tempo, seja qual for a tempestade, seja qual for a circunstância. Porque nós vemos também na tradução similar a palavra fidelidade. Então nós precisamos da fé como um dom, mas precisamos da fé como um fruto. Então essa fé como um fruto é aquela que não vai nos deixar cair. É aquela que nos momentos mais complicados a gente vai dizer: eu continuo crendo em Deus. É aquela que quando a gente se encontrar num beco sem saída, nós vamos continuar dizendo: eu ainda creio em Deus.
A fé como um fruto é aquela que quando a gente é tentado a desistir, é tentado a voltar atrás, esta fé nos sustenta e diz: não, Deus ainda é na minha vida. Amém, meus irmãos? Por isso que nós vemos lá em Judas, quando o escritor Judas, esse Judas não é aquele que se enforcou, é o outro Judas, que entende-se que é o irmão do Senhor. O último texto bíblico antes do Apocalipse, ele diz: nós exortamos a vocês a batalhar pela vossa santíssima fé. Quando ele fala sobre batalhar, sobre essa santíssima fé, ele está olhando para os cristãos do primeiro século, que estavam vivendo uma perseguição terrível, e para ficar de pé, irmãos, só crendo que Deus estava presente, só crendo que existe céu, só crendo que se fosse jogado aos leões, eles iam morrer, mas iam para o céu, só crendo que se fossem colocados numa cruz para iluminar a cidade de Roma e incendiá-los com fogo lá, só crendo que existe um amanhã, é que eles continuariam firmes em Deus. Então essa é a fé como um fruto. Amém, meus irmãos? A fé como um fruto, irmãos, ela vai depender muito do tipo de carreira cristã nós temos. Amém? Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. O fruto do Espírito nós entendemos que ele é desenvolvido de acordo com a nossa carreira cristã. E nós vamos ter essa fé se a nossa vida cristã for compatível com o Evangelho de Jesus. Aí nós vamos desenvolver essa fé. Por um instante só, alguns segundos, quantas pessoas você conhece que estavam na igreja e hoje não estão mais? Só alguns segundos. Quantas que já frequentaram, sentaram nessas cadeiras e hoje não estão mais? Só por alguns segundos, pense. Vê se não vai passar pelo menos 1, 2, 3, meia dúzia de pessoas, é ou não é? Que há poucas semanas, quem sabe, estava conosco. E hoje não estão mais. A estatística que a CEPAL trouxe no ano de 2011... CEPAL é um órgão que trabalha com pastores e líderes há 50 anos. É que a igreja que mais cresce no Brasil é a igreja do sem igreja. Você acredita em Deus? Acredito. Qual a sua religião? Eu sou evangélico. Qual a tua igreja? Não tenho mais. Eu não estou mais indo em nenhuma. Mas como assim? Você é evangélico, mas não estou mais afim. Eu estou meio assim, meio fraco, sei lá. Não tenho mais igreja. Então, irmãos, se nós não nos preocuparmos com o tipo de vida cristã que nós temos, esta fé que nós precisamos para seguir a carreira até o final, ela não vai existir em nós. Sabe, eu sempre me preocupo, falei: Senhor, eu não quero ser mais um cristão que não está mais no Evangelho. Eu não quero ser mais um pastor, que até na igreja que eu dirijo tem um histórico meio complicado, né, dos anteriores assim, que apostatou da fé. Eu não quero. Então eu estou buscando a Deus para que eu tenha uma fé, irmãos, que leve a minha carreira cristã até o último suspiro da minha vida nessa terra. Amém? E essa é uma fé que é gerada no florescer do fruto, no agir do fruto do Espírito em nós, com vida cristã genuína e autêntica. Essa fé que está ligada ao fruto, irmãos, é uma fé que crê em Jesus, seja qual for a circunstância. Esta fé que está ligada ao fruto do Espírito é a fé que continua crendo em Deus mesmo que Ele não faça nada. Amém, irmãos? Mas eu estou orando, pastor, já fazem 5 anos, já fazem 10 anos. Esta fé crê que Ele é presente mesmo que Ele não faça nada.
Tem uma frase interessante que eu não sei se é de Moody ou se é de John Wesley, é um dos dois aí que eu estava vendo uns dias desses aí. Ele diz que a fé genuína é a fé que continua crendo em Deus, mesmo quando não se vê nenhum milagre. Essa é a fé como um fruto. Essa é a fé, irmãos, que vai levar a nossa carreira a ter começo, meio e fim. Muitas pessoas que não estão mais aqui, talvez elas entenderam que a fé é só para a gente crer que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, que Deus vai fazer aquilo. E se Deus não fizer, a gente vai murchando, a gente vai esmorecendo, a gente vai enfraquecendo, e daqui a pouco nós não estamos mais. E não é esse tipo de fé que o Evangelho vem trazer para nós. Amém? Nós precisamos de uma fé consistente. Os textos aqui que nós vamos dar uma olhadinha, que os autores do Novo Testamento pegaram lá do Abacuque, dá uma olhada em Hebreus 10, 38. Hebreus 10, 38. Está lá assim, ó. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? O justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Percebe que o autor aos Hebreus está usando esta frase de Abacuque, mas o justo viverá da fé, para falar de carreira, para falar de continuidade, para falar de ir até o fim. Amém, meus irmãos? Então essa é a fé que está ligada a Gálatas 5:22. Esta é a fé que traz consistência a uma vida cristã. Esta é a fé que leva o cristão a uma vida mais madura. Essa é a fé que nos faz deixar de ser crianças no reino de Deus, para sermos um pouco mais adultos. Esta é a fé, irmãos, que nos leva a perseverar até o final. Esta é a fé que nos leva a estar num alicerce mais sólido, irmãos, e não numa religião que ora a gente quer, ora a gente não quer, e ora nós estamos fraquinhos, e ora estamos mais fortinhos. Irmãos, pelo amor de Deus, nós precisamos dessa fé consistente. Ontem eu estava dando uma cacetada básica, pastoral, no culto lá na igreja, pregando sobre Gálatas capítulo 6, versículo 7 em diante. Então, o versículo 7 é aquele que você conhece bem, né? Tudo que o homem semear, Deus não se deixa escarnecer. A lei da semeadura, tudo que o homem semear vai ceifar e tal. No versículo 8 diz assim: porque aquele que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E dali para diante eu estava falando com os irmãos. Irmão, você quer ter uma vida cristã verdadeira? Semeia no Espírito. Semeia no Espírito. Mas pastor, está subjetivo. Como assim semeia no Espírito? Não semeia na carne. Pastor, também não está subjetivo. Como é que é isso? Como é que semeia na carne? Semeia na carne é o quê? Ficar plantando uns boi? É fazer churrasco de fim de semana? Não. É estar envolvido, comprometido, mergulhado naquilo que é do reino de Deus. Isso é semear no Espírito. Amém, irmãos? Então veja bem. Eu ouvi um pastor uma vez pregando na televisão, e no final da pregação eu achei aquilo interessante. Ele começou a fazer um apelo para as pessoas virem à frente. Aí ele disse assim, mas antes de vocês virem à frente, eu não vou chamar ninguém que está fraco espiritualmente. Se você está fraco espiritualmente, você fica no seu lugar. Você começa a orar,
começa a jejuar, começa a frequentar estudo bíblico, começa a ler a Bíblia, começa a ter uma vida cristã, pede perdão por seus pecados, que em 2 tempos você já está forte espiritualmente. Então você não precisa vir para frente não. E eu comecei a entender já daquele tempo, que já faz uns 3, 4 anos, que às vezes alguém fala assim, oração pastor, o quê? Qual o seu pedido? Minha vida espiritual. Aí eu fico pensando no seguinte, como é que a gente ora pela vida do espiritual de alguém que não quer orar? Como é que a gente ora pela vida do espiritual de alguém que não quer ler Bíblia? Como é que a gente ora pela vida espiritual de alguém que não quer sentar-se para aprender sobre as Escrituras? Como é que a gente ora pela vida espiritual de alguém que não quer vir à igreja? Eu estou fraco espiritual, vai ficar fraco e vai morrer espiritualmente. Porque a única forma porque não tem, irmãos, não tem oração poderosa, forte, nem se o Billy Graham vir botar a mão na cabeça sua assim, e dizer assim, toma aqui poder espiritual, tua vida agora vai se fortalecer. Não vai, irmãos. Quando Jesus na cruz diz aquela frase maravilhosa, dizendo, está consumado, na cruz do Calvário, lá no monte do Gólgota lá, no outro lado, e no templo o sacerdote devia estar lá mexendo lá nos pães ázimos, acendendo o incensário, o candelabro. De repente ele deve ter ouvido um ruído. A hora que ele olhou para trás, o véu do templo rasgando de cima a baixo. E daí ele falou, o que aconteceu aqui dentro? O que aconteceu é que Deus abriu o acesso agora. Deus abriu. E Deus está dizendo o seguinte, agora vocês podem vir. Eu estou pronto para atender todos vocês. Eu estou pronto para ser amigo, para me relacionar com todos vocês. Eu estou pronto para falar o coração de cada um de vocês. Agora não é mais para uma pessoa uma vez no ano, agora é para todos vocês. Mas isso na nossa geração parece que se tornou um problema. Porque talvez alguns de nós preferissem viver no tempo de Moisés. Que Moisés subia, ficava 40 dias lá no monte, e depois descia e trazia as palavras de Deus para o povo. E aí chegou um determinado dia, alguém levantou-se lá e falou, Moisés, espera aí, acho que isso não está certo não. Por que só você que ouve Deus? Só você que vai lá no monte? Nós temos anciãos aí que são uns camaradas preparados também, uns caras bons. Temos um pessoal bom, por que só vai você lá? E Moisés falou, beleza, tudo bem, vamos lá. Vamos para o monte, vamos subir lá, vamos ouvir Deus falar. Aí eles olharam para o monte fumegava. E aquelas nuvens e relâmpagos, a sensação era de que o monte estava saculejando lá em cima. Aí eles olharam para o monte e falaram, Moisés, deixa isso quieto, vai você lá, vai. E o que você trouxer para nós está tudo certo, deixa isso para lá, eu não vou subir nesse monte não, vai você lá. Amém, irmãos? Então vida cristã, irmãos, é todo mundo indo para o monte buscar a Deus. Vida cristã autêntica é o povo de Deus indo buscar a Deus. Vida cristã que vai ter começo, meio e fim. A vida de fé é quando a gente entende que eu não preciso ninguém aqui no microfone me mandar buscar a Deus. Eu já entendi que eu preciso disso. Amém, meus irmãos? É isso. Eu estava dizendo para os irmãos lá, irmãos, Deus não dá ponto sem nó. E eu dizendo para eles lá, eu estou com esse microfone aqui, eu sou o pastor dessa igreja, sou o pastor de vocês, mas Deus não dá ponto sem nó. Tem coisa que ninguém sabe, talvez a minha esposa e às vezes nem ela. Eu estava aqui nesse assoalho, quando era obreiro, quando era diácono, em dia que não tinha nem culto, molhando esse assoalho de lágrimas, orando pela igreja, orando pelo povo, pedindo graça a Deus, buscando a face de Deus, sem ninguém por perto e sem ninguém mandar. Eu ia lá, tinha a chave da igreja e entrava para buscar Deus. Amém, irmãos? Então não foi um mero acaso. Como é que esse homem veio parar aqui? Como é que ele está aqui? Como é que ele está falando? Como é que ele é o líder? O que Deus fez? Será que Deus gostou mais dele? Não. Deus sabe o que está fazendo. Deus não dá ponto sem nó, irmãos. E eu decidi viver uma vida de fé que vai até o fim dos meus dias. E eu ando me alimentando e semeando no Espírito. Hoje, por exemplo, fui levar uma pessoa para um exame, e o exame demorou quase 3 horas. Sabe o que eu fiz? Dentro do carro? Eu li 2 livros. 2 livros eu li dentro do carro em 3 horas. E um deles, na hora que eu cheguei no final, comecei a chorar. Pastor Enéas Tonini escrevendo sobre o batismo no Espírito Santo.
E a experiência do batismo, ele sendo um batistão, sendo um combatente, tendo pilhas de apostilas para combater essa coisa de renovo e tal, foi batizado com o Espírito Santo. E ele escrevendo sobre o Espírito Santo e tal, quando ele chega no final e começa a falar da sua experiência com Deus, eu já estava debruçado sobre o volante chorando. Eu podia estar lá assim, caramba, que droga, não tenho nada com esse exame, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que pregar de noite em Ribeirão Pires, por que eu estou aqui 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, se não acaba, não é possível. Não, eu estava lá semeando no Espírito. Porque quem semeia no Espírito vai ceifar vida. Vida com abundância, vida eterna. Amém, irmãos? Um jovem outro dia disse para mim assim, poxa pastor, você parece uma rocha, eu queria ser assim que nem você. Aí eu falei assim, em primeiro lugar eu não sou rocha coisa nenhuma, eu sou vaso de barro. Mas se você quiser ser que nem eu, viva como eu vivo. Você vem aqui todo dia, com o dia que você vem no culto, quem que você vê aqui primeiro? Eu. Você chega na terça-feira, quem que está ajoelhado primeiro na igreja? Eu. Você chega no domingo 5:30 na nossa oração, quem que está ajoelhado lá? Eu. Então seja como eu semei no Espírito. Vai ali na minha esposa, na minha filha ali no canto, pergunta quantos jogos de futebol eu fico vendo durante a semana. E eu gosto disso, hein? Eu curto o futebol, eu fui esportista. Mas pergunte a elas, o papai ou o esposo, ele lê mais Bíblia e ora ou assiste futebol? Elas vão te responder, pode perguntar para elas, pergunta para mim não. Então você quer ser como eu, viva como eu vivo. Quando todo mundo está comendo, eu estou sem comer. Por quê? Porque eu tenho um propósito, eu quero semear no Espírito, porque eu quero colher vida e vida eterna, eu quero uma fé que não pare no primeiro obstáculo, eu quero uma fé que prossiga, eu quero uma fé onde tenha Deus perto de mim. Amém, irmãos? Então a fé como fruto, ela não depende muito de Deus, depende de nós. O desenvolver do fruto do Espírito depende de nós. Amém? Depende de nós. Por isso que o texto lá do Levítico 6, versículo 13, fala sobre o sacerdote, que Deus acendeu o fogo do altar, mas que a manutenção do fogo já não era da parte de Deus, já era do sacerdote, porque todas as manhãs ele tinha que colocar lenha. Todas as manhãs ele tinha que pôr lenha para manter o fogo aceso. Um dia Deus acendeu o fogo no teu coração, no meu coração. Foi Deus que acendeu. Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro, não é isso que diz a Bíblia? Você só está aqui, irmãos, por infinita misericórdia e pelo amor de Deus, porque Ele te amou. Você só conseguiu entender o Evangelho e levantar sua mão e falar, eu aceito a Jesus e venho para frente aqui, ou num culto no lar, ou numa outra igreja, sei lá, porque Deus te amou primeiro, Ele que te trouxe. Então o Espírito Santo colocou uma chama no altar do teu coração, só que não é o Espírito Santo que vai colocar a lenha, é você que coloca a lenha. Porque agora os sacerdotes somos nós. Pedro capítulo 2, versículo 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5, ele diz, vós como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. No versículo 9 ele diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real. Então se nós queremos uma fé que vai até o fim, nós temos que cultivar uma vida de santidade, uma vida de busca, uma vida de oração, uma vida de palavra e uma vida de semeadura no Espírito. Amém, irmãos? E aí eu quero falar também com vocês a respeito da fé como um dom. Então Paulo escreve aos Coríntios e fala sobre os dons espirituais, e no versículo 5 do capítulo 12, ele fala sobre a fé, o dom da fé. Deixa eu ver se é o versículo 5 mesmo, mas é no capítulo 12. Então ele fala sobre o dom da fé. Essa fé, irmãos, é uma fé para o sobrenatural. Essa fé é para olhar para os montes e dizer, salta-te daqui para acolá, e não duvidar no coração e ver o monte saltar mesmo. Eu não sei quem contou isso, mas se foi o Fernando, você vai ouvir de novo, porque ele deve ter contado aqui também, né? Uma pessoa estava tentando provar sua fé, e leu esse texto sobre falar para o monte ir para cá e para lá e tal. Aí orou, saiu, desceu lá na fazenda, olhou para a montanha e disse, salta para lá, salta para lá. E a montanha, montanha lá mesmo, salta, eu estou te mandando, salta, pela minha fé salta.
Aí virou as costas, sabia que isso não ia funcionar. Sabia que não ia dar certo. A fé, irmãos, para operar maravilhas. Eu contei para vocês aí desse caso desse homem no hospital, para que nós entendamos que Deus continua fazendo maravilhas. E tem gente às vezes caminhando bem naquela fé como um fruto, essa pessoa não vai desviar nunca. Essa pessoa está na bênção, essa pessoa é consciente, essa pessoa é madura, essa pessoa está vivendo a vida cristã, não brinca com o evangelho. Mas às vezes essa pessoa está debilitada quando se fala da fé ligada ao sobrenatural. Você crê? Ah, pastor, eu creio, mas eu tenho dúvida. Eu creio, mas é tão difícil, pastor, eu creio, mas é tão difícil. A fé é aquilo que vai mover a mão de Deus, irmãos. A fé agrada a Deus, porque nós confiamos a Ele o poder de realizar aquilo que a gente não consegue. Isso agrada a Deus. Amém? Então quando a gente ora a Deus, quando nos deparamos com algo impossível, e dizemos, Senhor, eu creio. Deus olha assim e fala, você crê mesmo? Eu creio. Então você entendeu que eu posso tudo. E isso eu creio que agrada o coração de Deus. Imagina chegar, Senhor, eu creio, mas está tão difícil. Eu creio, mas não sei. Deixa eu contar outra história para vocês, verídica. Eu tive um evento com adolescentes no começo do ano aí. E num sábado à tarde, umas 6 horas da tarde, acabou, foi todo mundo embora, para variar. Fiquei eu, minha esposa e a líder dos adolescentes lá na igreja. Aí conversando, fomos embora. Quando eu fui fechar o portão da frente da igreja, é um portão de correr, que tem um cadeado que você tem que usar as 2 mãos para fechar. Eu estava com o meu notebook e a minha Bíblia. As meninas entraram, minha esposa tirou o carro do estacionamento, parou em frente à igreja. Entrou minhas filhas, a líder dos adolescentes, a minha esposa, todo mundo no carro, e eu ali fechando o portão. Aí eu peguei o notebook na mochilinha lá, coloquei no chão, botei a Bíblia no chão, tranquei e fui embora. E larguei lá, na calçada, o notebook e a Bíblia. E fomos embora, conversando, não sei o que, bababá. Paramos no caminho, compramos uma pizza para comer em casa. Quando cheguei em casa, comemos a pizza, daqui a pouco, cadê meu notebook? Aí minha esposa, eu não peguei. Você pegou, filha? Aí a Isabela, não pai, não peguei. Eu já corri no carro, cheguei no carro, não estava. Falei, nossa, deixei no chão, na calçada. Saí correndo que nem um maluco, fui para a igreja e cheguei lá na calçada, não tinha nada. Comecei a apertar a campainha de todos os vizinhos da igreja, perguntando se alguém por um acaso tinha achado uma maleta lá. E, bom, irmãos, voltei murcho para casa. Porque lá, todas aquelas coisaiadas que eu boto para vocês ali, estava lá. Aí você pensa, mas pastor, você não guarda isso em nenhum lugar? Guardo. Tem um pendrive que eu guardo. Mas o pendrive estava dentro da mochila. Do notebook. E eu sempre, quando acabo de fazer o negócio, salvo no pendrive, está salvo. Se der um pau, se der vírus, está aqui, está tudo aqui. Anos de trabalho estão aqui. E estavam os 2 ali. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Voltei tão chateado. Minha mãe mora do lado. Aí voltei, parei o carro. E a mãe, ela olha para a gente, mãe, a esposa, assim, já olha, já vê que a coisa não está legal. Ela olhou para mim e falou, filho, o que você tem? Eu falei, mãe, aconteceu uma desgraça. O que foi? Perdi meu notebook, contei a história para ela. Ela falou, não filho, fique em paz. Fique em paz. Teu irmão achou um celular invocado no posto de gasolina, trouxe aqui. Falou, mãe, o que nós vamos fazer com esse celular? Eu falei, vamos devolver, procura o número aí. Veio o cara de Sorocaba aqui buscar. Fiquei 2 horas conversando com ele aqui no portão. Evangelizei esse moço, o casamento dele estava em crise. Ele falou que vai trazer até a esposa dele para me conhecer aqui. E devolvi o celular dele. Alguém vai devolver seu notebook também. E aí eu olhei para minha mãe. Falei, tá bom, mãe, eu creio. Ó a fé, eu creio. Cheguei em casa, chorei, e aí, ninguém achou, não estava lá? Falei, não. Ah, mas quer saber, já vou comprar, aquela canetinha que eu projeto também estava lá. Aquela trocinha lá que eu fico apertando. Eu vou comprar um já, que já vou ter que dar aula de escola dominical. A Soraya falou, você não vai comprar coisa nenhuma, que a gente não tem nem dinheiro, e outra que vai aparecer esse notebook, alguém vai trazer. Amanhã. E ela falou brava, briga, porque ela é brava, né? Amanhã alguém vai trazer esse notebook, não vai comprar coisa nenhuma não, amanhã vai trazer. Falei, tá bom, não vou comprar mais então, deixa pra lá.
E eu preparei a aula lá, fiquei até de madrugada, aquele coração doído, irmãos, fui para a aula. E a aula da escola bíblica era sobre os dons espirituais, era a segunda parte, e eu comecei a falar sobre fé. Por volta de 9h40 da manhã, estava falando, mas a fé e tal, sobrenatural, não sei o que, falando para os irmãos e tal, porque às vezes a gente crê, né, e crê, mas quando o câncer bate, você diz, eu creio, pastor, mas é difícil, e fui citando exemplos, falando para os irmãos e tal, você crê que pode achar o seu notebook? Falei, eu creio, mas é difícil, né, quem vai devolver o notebook que está aqui? Eu creio, e quando eu estava brincando, falando, citando o exemplo para os irmãos, tem um irmão pernambucano que é o mais brincalhão da igreja. Ele levantou a mão lá no fundo e falou, pastor, fala Messias, o que você quer falar? Pensei que ele ia dar um palpite na aula, né? Ele falou, tem uma mulher aí fora com seu notebook na mão. Eu falei, para de brincadeira, vamos continuar a aula, né? Daí repreendi ele, não, mano, ela está aqui, pastor, ela está aqui atrás. A mulher apareceu na porta de vidro lá com o notebook na mão, minha Bíblia debaixo do braço, minhas lágrimas correram assim, ó. Ela falou que passou, estava indo para a igreja, que é lá em eu não sei aonde, viu aquela maleta, pegou a Bíblia, levou para casa, ficou procurando junto com o filho lá, o telefone não achou, falou, não, amanhã deve ter aula bíblica, eu vou lá devolver para ele. Dá para crer em Deus, irmãos? Dá para crer em milagre? Dá para crer que Deus faz coisas especiais, de forma especial? Então Deus me trouxe aqui, irmãos, para falar sobre fé com vocês. Então nós precisamos de uma fé que nos leve até o fim da carreira. E nós precisamos de uma fé que nos faça entender que Deus pode tudo. Que não há limites. Que Ele é capaz. Que Ele faz. Amém, meus irmãos? Que Ele faz. Eu falei para o moço lá no hospital, você vai ter que ir lá na igreja contar isso tudo lá. Nem que a gente faça um culto só para você contar. Mas você vai ter que ir lá contar. Amém? Deus realiza coisas especiais. A fé, ela precisa ser estimulada. Começa a olhar para as suas situações. A gente sempre faz lá os pedidos de oração. Eu digo para os irmãos, você está vendo o seu pedido, você orou pela sua família, você orou pelo seu esposo, você orou por aquele que está doente. Você tem que orar e aqui na tua cabeça, a imagem que você tem que ver, já é algo na sua mão. É você pegando na mão, é você já com o microfone contando o testemunho. Isso é a fé. O Abraão aqui em Romanos no capítulo 4, Paulo está testificando sobre o Abraão, falando de fé. Capítulo 4, versículo 16, diz assim, portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Eu vou parar aqui só para um comentário. Como é que a fé, essa fé que move para coisas especiais, como é que é essa fé que diz assim, filho, fica em paz, amanhã vão te trazer o teu aparelho de volta? Como é que essa fé se manifesta? A Bíblia diz que Abraão, ele não atentou para o seu corpo já amortecido, e nem para o ventre de Sara. Então se Abraão ficasse olhando e falar, não vai rolar, não tinha Viagra na época, né? Sara também, já era, não vai, não tem condição, ela é estéril e já está velhinha, não vai, desse mato não vai mais sair com ele. Se ele olhasse para si, se ele olhasse para as vias naturais, não dá, não vai ter Isaac, não vai ter descendência, não vai, né? O Fernando teve que fazer isso, senão não viu Isaac também, né? Se olhar para as vias naturais, não vai.
Pela fé. É pela fé. Então o que isso nos ensina? Quando estamos vivendo uma circunstância em que a nossa fé, não a fé da carreira cristã, mas a fé para crer que Deus pode intervir em algo que a gente não consegue mais, em que nosso braço não alcança, em que o nosso passo não chega, mas que nós cremos que Deus pode fazer, essa fé. Quando nos deparamos com esse momento, se nós olharmos, como fez o Pedro, andando sobre as águas, de repente, ele está olhando para Cristo, ali ele começa a olhar o mar, a água batendo, aquela ventania, aí ele deu uma olhadinha, o pessoal gritando no barco, aí ele começa a afundar. Se Abraão olhasse para a sua condição e para Sara, não dá. Não vai ter descendência e não vai ter Isaac. Nós não podemos olhar para a circunstância. Nós temos que olhar para aquele que pode. Amém, irmãos? Isso é fé. Faça isso hoje. Faça isso hoje. Qual é a montanha que tem que mudar de lugar? Faça isso hoje. Comece a olhar isso como a mão de Deus já removendo. Comece a olhar isso como um milagre acontecendo. Comece a olhar isso, irmãos. Às vezes eu sei que Deus me levou lá naquele hospital para me dar um renovo na minha fé a respeito dessas questões. Eu disse até para o seu Antônio, a minha vinda aqui está sendo melhor para mim do que para o senhor. Ouvir o que o Senhor está dizendo está sendo melhor do que aquilo que eu estou dizendo para o Senhor a respeito da Bíblia e coisa e tal. O Senhor está vivendo um milagre poderoso, operado pela mão de Deus. De cada 4 pessoas, uma sobrevive. 22 dias em coma. Isso mostra que Deus operou na sua vida e que Ele tem algo grande ainda a fazer com o Senhor, na sua família, na sua vida. Senão o Senhor tinha embarcado. Então, meus irmãos, essa é a fé que nós precisamos. Uma fé que nos leve até o final. Uma fé para a salvação. Aliás, Romanos 5:1 diz que nós somos justificados pela fé e temos paz com Deus. Efésios 2:8 diz que nós somos salvos não pelas nossas obras, mas somos salvos pela graça através da fé. Paulo diz, eu criei, por isso falei, nós cremos, por isso falamos. Nós precisamos de uma fé que creia cada vez mais. Eu criei, por isso falei. Paulo, encerrando a sua carreira, ele diz, eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei. Eu creio, eu confio, eu creio. É difícil, é complicado, não dá pelas vias naturais, não vai acontecer, mas pela fé pode acontecer, irmãos. Pela fé. Nós não podemos seguir a carreira sem ela. Nós não podemos seguir a carreira sem essa fé. Uma que a gente vai despencar ali. E nós também não podemos, irmãos, seguir uma carreira boa. Eu sou um bom crente. Mas na hora que se levantam os gigantes, a gente diz, deixa eu ser crente, vai, isso aí não dá não. Isso aí é só para a fé do Billy Graham, do Poyang Cho, desses camaradas aí que fica do lado do trono de Deus. Eu, como sou uma pequena ovelha do rebanho, não dá para ter essa fé. Amém, irmãos? Na verdade, nós nem precisamos de uma grande fé. Nós precisamos de uma pequena fé num grande Deus. Tá certo? Pastor, a minha fé é minúscula. Sabe o grão da mostarda? Sim, minha fé não dá 1/3 de um grão da mostarda. Eu não sei nem de que tamanho que é, mas minha fé, pastor, não tem problema. Se essa fé estiver depositada num grande Deus, ela é suficiente para operar milagres. Romanos 10:17 diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então eu tenho certeza que eu estou falando aqui, isso talvez seja invisível, imperceptível, não dá para sentir, mas enquanto eu estou falando, a fé está sendo gerada no seu coração. Enquanto eu estou pregando, está sendo gerado fé no teu coração. Enquanto eu estou ministrando, a fé está gerando no seu coração. Enquanto eu estou falando, você está olhando para a sua vida, você está olhando para as situações, e você está tendo um estímulo para voltar a crer, talvez em coisas que você já tenha desistido de crer. Amém, irmãos? Então, se você deixou
ou desistiu de crer em algo, Deus manda dizer para você isso: volte a crer, porque tudo é possível àquele que crê. Volte a crer, volte a crer, volte a acreditar, volta a entender, volta a confessar essa fé. Parece coisa de maluco, não é determinismo, não é positivismo, mas é confessar a fé que nós temos. Eu creio que Deus vai fazer, eu creio que Deus vai fazer. Eu não consigo enxergar com os olhos carnais, mas com olhos espirituais. Quando eu fecho os meus olhos, eu consigo enxergar a bênção, eu consigo enxergar a providência, eu consigo enxergar o milagre, irmãos. Amém? Eu vou finalizar essa frase. As primeiras vezes que eu ouvi, talvez você tenha entendido um pouco assim também: o justo viverá da fé. Na época, quando eu primeiro comecei a ouvir isso, aí eu pensava que era assim: isso é coisa de missionário, né? De viver da fé e tal, só vive da obra de Deus. Eu pensava que isso era viver da fé. Bom, na verdade eu estou vivendo isso mesmo, estou vivendo nessa dimensão agora. Mas eu pensava que era isso, e não era bem isso, né? Viver da fé não é só para missionários. Viver da fé é vida cristã em prática. Viver da fé é saber que Deus está conosco em todo o tempo. Viver da fé é saber que Ele é capaz de operar qualquer tipo de milagre. Viver da fé é continuar crendo mesmo que Ele não opere nenhum tipo de milagre. Viver pela fé. E eu, semana retrasada, tive uma experiência muito legal, né? Quer dizer, algumas, né? Uma delas, eu estava pregando numa igreja e acabei de pregar, cumprimentando os irmãos, e chegou um irmão para mim e falou assim: pastor, eu não ouvi nada do que você disse. Falei: irmão, eu falei 1 hora, você não ouviu nada, o que aconteceu? Ficava uma voz no meu ouvido assim dizendo: sapato, 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 sapato. Eu não conseguia te ouvir, só ficava aquele negócio: sapato, sapato. No final da mensagem que eu entendi que eu tinha que te dar um sapato. Então está aqui, compra um sapato. E eu ando meio assim, né? Eu não sou muito, só que quando a gente vai por aí, a gente tem que pôr a fantasia de pastor, né? O disfarce, terno, gravata, tal. O único sapato que eu estava usando era um que um cunhado meu rico, de vez em quando manda umas sacolas para casa, né? E era um sapato preto social que eu estava usando há quase 1 ano e meio já. Era o único preto social que eu tinha. E Deus escolheu do céu e falou: esse cara precisa de um sapato para pregar mais bonitinho quando for nessas igrejas. Aí o irmão me deu um sapato. E eu fui assaltado uns tempos atrás e levaram um tênis bonito que eu comprei. E eu falei: pastor, eu vou comprar um tênis com esse dinheiro. Ele falou: não, Deus mandou um sapato, não faz isso. Aí fui lá e comprei um sapato. É pela fé. Tive um problema na minha eletricidade, algo lá que eu não descobri o que ainda, está puxando a força. Vem uma conta de luz de 500 pau. Meu orçamento é todo controladinho, bonitinho, para poder dar no fim do mês. E R$500, a conta que vem 70, 80, vem 500, acabou com outras contas. Tentei lá parcelar, chamei eletricista, Eletropaulo não parcela. Falou: só parcela se você atrasar 3. Então tá bom, eu atraso 3, mas a gente corta a sua luz. Eu falei: então tá bom. O que eu faço? Pede emprestado para alguém e paga. Tá bom, vou ter que me virar, né? Mas eu nem esquentei, deixa isso lá. Aí a senhora: e aí, o que nós vamos fazer? Não sei, vamos pagar, aí vamos ver o que dá, né? Vamos ver o que vai dar. Eu fui orar na loja de um irmão, lá na Raposo Tavares. A Raposo Tavares é longe, hein? Quilômetro 39. O pessoal congrega na nossa igreja. Pastor, nós abrimos uma loja na Cocaia do Alto, perto da nossa casa, uma loja para produtos de diabéticos. E a gente precisa que você vai orar lá, porque era para a gente fazer isso antes de inaugurar. Mas aí a gente na correria inaugurou e uma pessoa da loja vizinha veio e disse para minha esposa: olha, vocês colocaram algo no coração de trazer o pastor de vocês aqui, Deus está mandando dizer para vocês fazerem isso logo. Olha que loucura. Aí ela ligou para o marido: liga para o pastor, fala para ele vir aqui. Aí eu fui lá orar. Orei, conversamos um pouco, tudo mais e tal. Isso na quarta-feira. Domingo teve a ceia, eles vieram para a ceia. Acabou a ceia, eles vieram para frente sorrindo. Agradeceram: pastor, obrigado por ter ido lá. Eu falei: imagina, irmão, imagina, tão pertinho, logo aí, pulinho. Não tem problema não, uma bênção, tal, não sei o quê. Mas sabe, pastor, meia hora depois que você saiu de lá, entrou uma mulher
e comprou quase metade do que tinha na loja. Então, pastor, a gente entendeu que Deus abençoou e tudo mais, e isso aqui é para o senhor, não é para a igreja não, é para o senhor. E deu o envelope. Falei, irmão, não faz isso, você me constrange, mas deixa Deus usar. Porque Deus está usando, né? Já que Deus está usando, não. Se foi Deus que mandou, irmão, não impeça Deus de agir. Né? Foi Deus que mandou? Foi, pastor, não esquenta não, mas está me constrangendo, mas foi Deus que mandou. Então se foi Deus, deixa ele agir. Não impeça o agir de Deus, não fica no caminho. E amém. Aí a gente tem uma oração antes do culto, todo culto, né? Numa sala anexa lá e oramos. Acabou a oração, veio uma irmã também, mas a irmã não é aquela pessoa assim da grana, né? E acabou a oração, pastor, preciso falar com você, mas vai começar o culto, irmã, mas é muito rápido. Irmã, mas então rápido, tá bom. Pastor, eu conversei com meu marido, tal, Deus nos abençoou numas coisas aqui que nós precisávamos, e nós entendemos que a gente tinha que abençoar a sua vida. No mesmo dia, me deu o envelope. Eu falei, Jesus, o que está acontecendo, né? Falei, bom, mas tá bom o negócio, glória a Deus, vamos embora. Botei o envelope, amém, irmã, obrigado, Deus abençoe vocês, tal. E amém. O culto aconteceu e tudo mais, lá. Aí até esqueci dos envelopes. Cheguei em casa, olhei no bolso do terno, tirei os envelopes. Tinha o dobro do que eu tinha que pagar daquela conta de luz. Dá para ter fé ou não, irmãos? Dá para ter fé? Essas pessoas nem sabiam de nada. Só minha esposa sabia desse negócio de conta de luz, é minha mãe que mora ali, ninguém sabia de nada na igreja. Mas Deus sabia. Deus sabe. Creia nele, irmãos. Creia nele, confia nele. Sabe, deixa a tua fé dar um upgrade hoje. Em nome de Jesus. Qual é a causa que você desistiu de crer? Qual é a pessoa que você desistiu de orar? Deus ainda está no seu trono de glória. Deus ainda tem todo o domínio, todo o poder. Deixa Ele agir, confia nele. A única forma de Deus agir em causas impossíveis é nós crermos que Ele pode. Amém, irmãos? Não coloque limite onde Deus quer avançar. Não coloque ponto final onde Deus está botando vírgula. Deixa Deus agir. Fala, Deus, eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor é fiel. Eu sei que para ti não há limite. Eu sei que nem a morte pode vencê-lo. Amém, meus irmãos? Paulo, ele diz o seguinte. Romanos 8, versículo 31 em diante. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É Ele quem nos justifica. Depois, mais para frente, ele continua dizendo assim: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Se ele não poupou o próprio filho, como não nos dará também com ele todas as coisas? Irmãos, tenha fé na palavra de Deus. Tenha fé. Tenha fé. Vocês lembram aquela mulher que estava já perdendo todas as suas forças, a sua esperança, e de repente ela ouve que Jesus vai passar, e aquela hemorragia de 12 anos. Aí ela diz assim, para si mesma: se eu somente tocar na barra da sua veste, eu vou ser curado. Na franja da sua veste. Lá no livro de Levítico, o número fala de uma franja que todo judeu tinha que ter, que os fariseus alargavam, né? Era uma faixa que poderia ser de cor diferente, azul talvez, que todo judeu tinha na franja da sua roupa, da sua capa. E quando ele olhava para baixo, aquela franja tinha que lembrar-lhe da palavra de Deus. Então a mulher, quando vai para tocar em Jesus, ela diz: eu vou tocar, só se eu tocar ali, só na franja da veste. João chama de Jesus de o verbo, a palavra. Então ela estava dizendo o seguinte: se eu tão somente tocar na palavra de Deus, eu serei curada. E a gente não pode ficar pregando muito isso, mas ela tinha uma hemorragia, certo?
E a hemorragia tornava a mulher imunda para o convívio social, ela tinha que ficar separada. E tudo que tocasse nela seria imundo, e Jesus cumpriu toda a lei. Então, quando essa mulher vai para tocar nele, o milagre já começa a acontecer no caminho. Amém? Se eu tão somente tocar nele, eu vou ser curado. E ela vai, tal, o milagre já está em andamento, já está acontecendo. Nas regiões celestiais já tinha acontecido. Amém, irmãos? Nas regiões celestiais já tinha acontecido o milagre. E ela vai. Quando ela vai tocar em Jesus, a hemorragia já tinha estancado, porque ela não poderia tocá-la imunda, senão ele seria imundo. E Jesus cumpriu toda a lei. Então, quando ela realmente, de fato, tocou, a hemorragia já tinha estancado, ela já estava curada. Que Deus nos dê uma fé assim. E Jesus, quem me tocou? Aí os discípulos, Senhor, você está brincando, né? Seu senso de humor é legal, né? Como assim? Está todo mundo aqui, um monte de gente empurrando para lá e para cá. Não. Alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude. Eu fico pensando, o que Jesus fez? Ele estava andando. Tudo aconteceu pela fé daquela mulher. Tem outras vezes que as coisas acontecem sobrenaturais que as pessoas não fazem nada, que nem o caixão que vem vindo lá da viúva com o filho lá de Naim e vira a esquina, se depara com Jesus, ninguém pede nada, ninguém fala nada, ninguém ora, ele vai lá e toca no caixão, o morto ressuscita e ninguém orou, ninguém pediu, ninguém precisou fazer nada, foi ele que quis fazer. Só que tem situações, irmãos, que ele não vai fazer nada, ele só espera que nós creiamos. Amém? Jesus não fez absolutamente nada, ele continuou a sua caminhada e ele só parou quando ele foi tocado. Ele só parou quando saiu a virtude. Então ele não fez nada, ele não teve nenhuma linha de diálogo com a mulher, ela simplesmente tocou e foi curada. E aí ele olha para ela tremendo, fui eu que te toquei. Ele olha para ela e diz, vai filha, a tua fé te salvou. O texto fala de uma mulher, quando chega na boca de Jesus, é filha. Vai filha, tua fé te salvou. Já te promovi já, você era uma mulher sem ele nem beira, agora você é filha. Já vai. Porque a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé foi enorme em mim. Amém, meus irmãos? Então que Deus te abençoe. Porque não me envergonhe do Evangelho de Jesus Cristo. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Mas o justo viverá pela fé. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Bem, hoje nós tratamos sobre a fé, é um assunto interessantíssimo, um dos fundamentos da nossa carreira cristã. São mais de 500 referências, 200 no Antigo, 300 no Novo Testamento, sobre fé. E entendemos hoje que precisamos de dois tipos de fé. A fé como um fruto, em Gálatas 5:22, que vai fazer com que a nossa carreira vá até o fim. Como Paulo disse, eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E a fé também que está lá nos dons do Espírito, a fé que opera milagres, a fé da mulher hemorrágica que eu citei, a fé do cego Bartimeu que disse que queria enxergar e Jesus deu-lhe a visão. Bom, a fé que opera as maravilhas. Então que Deus nos ajude a viver essa vida de fé e que prossigamos essa carreira até o final. Que Deus te abençoe e até a próxima.